Vamos lá. Alô, você. Vamos jogar duro. Convida seus amigos, né? É isso aí. Bomba de coraçõezinhos. Convida seus amigos. Vamos lá. Chama no Perceba. Convida seus amigos aí, né? Alô, PCDF na área aí, ó. É isso aí. Vamos lá, né? Alô, você. Delegado de Alta Pará, né? Chegando aí. É isso aí. Convida seus amigos. Já convidou? Chama no Perceba. Se Deus quiser. Ó, o Bruno Marques aí, ó. Bruno Marques falou assim: poxa, quando eu passar na PCDF, quero ser igual esse cara aí. Eu não sou o cara, sou apenas o colaborador, mas obrigado aí, né, por tomar como exemplo. Legal, bacana, aumenta a minha responsabilidade, né? Isso é legal. É isso aí, né? Bomba de coraçõezinhos, né? É isso aí, né? Vamos pagar o churrasco. Bomba de coraçõezinhos, né? Bacana. Arroba na área aí, ó. Vamos seguir aí, ó. Arroba professor Cristiano Prof, né? É o professor Cristiano Gonzaga. Olha, vamos seguir, né? É arroba professor Cristiano Prof. É o professor Cristiano Gonzaga, beleza? Vamos seguir o professor. Joga muito duro, né? Bateu na jurisprudência hoje. Isso foi legal, né? É isso aí. Bacana, bacana. É arroba Cristiano, isso, H, Prof. Beleza? É o Cristiano Gonzaga. Legal? Não tem Gonzaga no IG para seguir ele no Periscope. Legal? Então é arroba Cristiano H Gonzaga. Vamos seguir aí que ele joga muito duro. Aí, ó, colocou aí o professor, né? Vamos seguir lá. É isso aí. Pessoal, vamos jogar duro então, né? Bacana, né? Vamos jogar duro então, né? Aqui eu vou entrar rapidinho, só para comentar, né? Em relação a essa classificação do crime de conduta infungível, né? Porque é um crime de conduta infungível. Perceba bem, né? Bacana. Aí, ó, bombando de coraçõezinhos. Isso é muito legal. Eu quero primeiro falar o seguinte: o aulão adelante delegado Pará super confirmado, bacana, dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro, delegado adelante, aulão adelante delegado Pará, beleza? Aonde? Lá no Belém Hall. Belém Hall, né? Belém Hall. Professor, mas como eu faço a inscrição? Essa semana o site já vai começar a rodar, beleza? Para o pessoal poder realizar a sua inscrição. A gente aí, né, analisando o cancelamento, né, do concurso, então a necessidade do candidato, né, do aluno, do concursando, eu não gosto de usar esse termo concurseiro, veja, ter que ir mais uma vez lá na cidade de Belém, é claro, uma passagem cara. O que a gente resolveu fazer, né? Trabalhar um preço promocional, beleza? Preço promocional, a gente vai jogar um preço lá de R$ 79,90, né, que todo mundo pode pagar, isso num primeiro lote, tá certo?
Bem, professor, e como vai ser esse aulão? Pessoal, nada mudou, nada mudou. Quem presenciou minhas aulas em outros aulões, não é isso, que a gente fez de véspera, para delegado, o modelo que eu adoto de aulão é resolução de exercícios. A gente não vai ter tempo para ficar brincando, não. É resolver exercício, né? De 8 às 19. A gente está falando ali de questão, não é isso? Batendo nos temas mais importantes, resolução de exercícios. Né? Nada mudou, você vai receber seu material de exercícios, lembram disso? Nada mudou, nada mudou, apenas agora eu estou em outro projeto, né? Um projeto meu, individual, tá certo? Eu acredito nele, sempre acreditei, tá certo? E a qualidade vai continuar sendo, né? Qualidade é a mesma, por isso eu fiz questão de convidar professores aí que também procuram trabalhar aí com dedicação, não é isso? E o jogo vai ser duro, a gente vai lá para arrebentar. Veja que quem vai trabalhar a parte geral do Código Penal, convidei o professor Marcos Montes, lá do Rio, né? Ele lê muito as doutrinas lá do Rio, né? Ele lê muitas obras dos doutrinadores do Rio. E veja, já que a FUNCAB, claro, né, também, né, a obra do professor André Nicoliti, claro que ele lê também, eu também já estou lendo, né, porque eu não posso dar mole, tá certo? É um livrinho que ele tem de cautela, não, deixa eu ficar quieto, né, livrinho de cautelares aí, a gente vai jogar duro. Para falar a verdade, a gente já até jogou duro, que eu já li 2 vezes o livro, vou ler pela 3ª vez. Bem, e lá a gente vai fazer, né, vai trabalhar esse aulão em questões, pessoal, aquele mesmo padrão, beleza? Então não fica, será que esse aulão vai ser diferente? Não, não é um aulão diferente. É um aulão com resolução de questões, entenderam? E a gente também vai trabalhar no final lá da aula dicas de peças práticas. Bem, eu não tenho como ensinar a fazer peça um dia antes da prova, mas eu vou passar dicas, né? Vou falar lá com o professor Marco Montes também, que é delegado de polícia, tá certo? E a gente vai passar ali dicas importantes em relação ao mandado de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, não é isso? E o jogo vai ser duro. Bem, professor, quem é que vai participar desse aulão? Bem, eu estou fechando, né, em relação aos professores, mas professores já confirmados. Promotor de Justiça lá do Estado de Minas Gerais, professor Cristiano Gonzaga, né? Então, pedir agora para seguir aí, @Cristiano Gonzaga, Cristiano Prof. Cristiano Prof, né? Ele usa o Cristiano Prof. Podia colocar um Gonzaga aí, ficava mais fácil. @Cristiano Gonzaga, todo mundo ia. @Cristiano Prof. Beleza? É o professor Cristiano Gonzaga. Faz um trabalho muito bacana. Gostei muito do trabalho dele. Motivo pelo qual eu convidei, né? Para participar aí do nosso aulão. Então, o professor Cristiano Gonzaga, confirmado. Professor, aí no Instagram, é @Cristiano Gonzaga no Instagram. Então, é diferente no Instagram, pro Periscope. Legal? Bacana. Então, professor Cristiano Gonzaga, promotor de justiça lá do Estado de Minas Gerais, excelente professor, tá? O professor Marco Montes joga muito duro na parte geral, ele é muito forte na parte geral do código, ele é muito forte. Eu andei aí, né, eu já estudava, né, eu assisto as lives do Cristiano, eu assisto as lives do Montes, tá certo? Claro, a gente sempre está aprendendo um pouquinho com o professor, um pouquinho com outro professor. Estava assistindo os vídeos lá do professor Marcos Montes, ele joga muito duro na parte geral do Código Penal. E aí, o que acontece? Ele não só joga duro na parte geral do Código Penal, não. Ele joga duro na medicina legal também. Joga duríssimo na medicina legal. Eu assisti uma aula dele de medicina legal, que eu falei o seguinte, ele vai arrebentar. Então, eu falei, Marcos, medicina legal. Ele falou, negão, deixa comigo que eu vou matar no peito, vou entrar para arrebentar. Medicina legal, ele vai arrebentar, tá certo? Professor, e ambiental? Como é que vai ser ambiental, direito empresarial? Olha, a professora Tatiane, né? A professora Tatiane tem um conhecimento vasto em direito ambiental e direito empresarial, tá certo? Professor, mas e aí, vai ter direito constitucional, direito administrativo? Claro que vai, né? Direito constitucional, direito administrativo. A gente só está fechando um nome aí top para entrar com direito constitucional, direito administrativo, beleza? E o grupo está fechado. É isso, o grupo está fechado. E quem fecha comigo vai para o meu aulão, né? Vai assistir o aulão lá, tá certo? Então não tem novidade. O aulão vai continuar sendo com o modelo que eu tinha adotado em outro projeto. Resolução de questões, beleza? Não tem novidade. Bacana, então, pessoal, vamos passar uma dica rápida aqui. Beleza, em relação, né, classificação dos crimes, e olha que o examinador ele pode pedir isso na sua prova, ou até mesmo numa pergunta, né, pergunta discursiva, é isso que eu queria falar, em relação à classificação de crime. Então é importante você saber o que vem a ser o denominado crime de conduta infugível.
crime de conduta infungível. O que é um crime de conduta infungível? Perceba bem, né? O que é um crime de conduta infungível? Você até sabe, mas você sabe com outro nome. Beleza? Por isso que é importante, né, a gente sempre trabalhar esses nomes, né, que você, veja, o Instituto Penal ele recebe um outro nome, e aí o examinador pede um outro nome, e você até sabe o Instituto, mas ele pediu com outro nome e você acaba navegando, beleza? Crime de conduta infungível. O que é uma coisa infungível? Ou seja, uma coisa que não pode ser, né, substituída. Não é isso? Infungível. Então, uma conduta que não pode ser substituída. Beleza? Perceba que alguns tipos penais, o legislador expressamente, né, o tipo penal, veja, ele diz, né, expressamente a pessoa, né, ou melhor dizendo, ele indica a pessoa expressamente no tipo penal. É isso que eu queria dizer, né? O tipo já indica a pessoa ali, né? Ou seja, já indica o agente que pratica aquela conduta. Beleza? Beleza? O tipo penal já indica o agente que pratica aquela conduta. Veja que o crime, já que ele indica o agente que pratica aquela conduta, não há possibilidade da substituição. Não é isso? Bacana? Ou seja, o tipo penal indica o agente que pratica o ato executório. Olha, o ato executório desse tipo é esse elemento aqui, né? É esse indivíduo, não é isso? Ele menciona, né? É esse agente. Bacana? É esse agente. Então, perceba, quando eu trato do crime de conduta infungível, na verdade, estou fazendo referência ao crime de mão própria. Crime de mão própria, beleza? Crime de mão própria. Também chamado de crime de atuação pessoal. Crime de atuação pessoal. Então, perceba, o crime de conduta infungível é o chamado crime de mão própria ou crime de atuação pessoal. Beleza? Legal? Segurou os três nomes? Então, se ele perguntar o que é um crime, né, de conduta infungível, você, opa, é o crime de mão própria. Né? É aquele crime que o tipo penal expressamente indica a pessoa que pratica os atos executórios. Professor, me dá um exemplo, eu jogo duro com você. Te dou um exemplo. Perceba bem, pega lá o seu Código Penal, né? Pega o seu Código Penal, pega lá, né? Te dá um exemplo aqui, muito comentado pela doutrina. Pega o seu Código Penal e abre lá no artigo 342 e eu vou acompanhar com você. 342, beleza? 342. 342. Crime de falso testemunho ou de falsa perícia. Menciona o seguinte, o 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Beleza. Professor, ontem você estava comentando em relação à teoria restritiva. E você disse que a maioria da doutrina entende que o Código Penal adotou a teoria restritiva, né? Veja, com fundamento no artigo 29. E você falou o seguinte, que pela teoria restritiva, sob o prisma objetivo formal, né? Teoria restritiva, sob o prisma objetivo formal, é autor aquele que pratica o verbo do tipo. Não é isso? E partícipe, não é isso? Aquele que colabora para a ação criminosa sem praticar os atos executórios. Legal? Bacana? Teoria restritiva. E ontem você também mencionou o seguinte, que eu tenho uma teoria intermediária entre a teoria objetiva e subjetiva, que é a teoria do domínio final do fato, desenhada lá por Hans Wenzel, em 1939. E você disse o seguinte, que a teoria do domínio final do fato considera autor, perceba bem, não só aquele que pratica o verbo do tipo, como também aquele que é o senhor do fato, ou seja, aquele que tem o domínio do fato. Então, o autor intelectual, para a teoria do domínio final do fato, ele é autor e não partícipe. O autor intelectual, para a teoria restritiva, que é adotada pelo Código Penal, ele figura como partícipe e não autor. Beleza? Isso eu falei para você e você entendeu. E aí eu falei para você que diversos julgados hoje considera autor, né, o mandante, né, o autor intelectual, por lançando mão de que teoria? Da teoria do domínio final do fato. Por quê? Porque se esses julgados, perceba, ficassem adestridos à teoria
restritiva, veja, o autor intelectual não poderia ser considerado autor. E eu comentei com vocês que a teoria restritiva ela deixa a desejar quando você trabalha com a autoria imediata. A teoria restritiva, necessariamente, ela tem que ser complementada pela teoria da autoria imediata, para que você consiga aí responsabilizar como autor o autor imediato. Beleza? Tranquilo? Aí ela tem que receber um complemento, né? Porque ela deixa a desejar quando você trata da autoria imediata. Veja então, perceba, então, você tem que analisar o autor intelectual, né, na esfera dessas duas teorias. Bem, então, já que é autor aquele que pratica o verbo do tipo, não é isso? E aqui, quando eu trato do crime de mão própria, o tipo penal, ele expressamente indica a pessoa que deve praticar os atos executórios, ou seja, o tipo penal, ele indica quem é o autor, quem deve ser o autor, não é isso? O tipo penal indica, olha, né, aqui, o crime de mão própria, olha, essa pessoa, não é isso? Como aqui um falso testemunho. Ele diz aqui, ó, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. Entenderam ou não? Como testemunha. Bem, interessante isso. Percebe então que quando eu falo de concurso de pessoas, eu tenho que raciocinar que o concurso de pessoas é gênero, beleza? E aí eu tenho duas espécies. Eu tenho uma primeira espécie que eu vou chamar de coautoria, ou seja, coautoria, na visão da teoria restritiva, os dois devem praticar os atos executórios. Beleza? Eu tenho uma segunda espécie de concurso de pessoa que eu vou chamar de partícipe, não é isso? Partícipe, não é isso? Veja que o partícipe, ele colabora para o crime, mas não pratica os atos executórios. Mas eu também tenho aí concurso de pessoas. Bem, olha bem o que eu vou falar agora. Se no crime de mão própria o tipo penal indica quem deve ser o autor, perceba necessariamente que no caso do... Se o tipo penal necessariamente, né, ele indica quem deve ser o autor, no caso dos crimes de mão própria, veja, em tese, né, não é possível a coautoria. Beleza? Nos crimes de mão própria, perceba bem, você vai verificar, né, os crimes de mão própria, você vai verificar que não é possível a coautoria. E eu digo isso em tese. Beleza? Porque eu tenho exceção. Veja que não é possível, por quê? Porque o tipo penal, ele mesmo indica, né? Veja, o tipo penal, ele indica a pessoa que deve praticar os atos executórios, como aqui no 342, ele informa aqui a testemunha. Não é isso? Bacana, legal, bacana. Então, veja que eu tenho como apenas indicar, perceba, eu tenho apenas como indicar quem é o autor. Né? O tipo penal, ele fala lá, olha, o tipo penal ele indica, né? Olha, o autor deve ser essa pessoa, como por exemplo, está aqui no 342. Legal? Bacana. Tá. Veja que o advogado, né, que instiga, auxilia ou induz a testemunha a mentir em juízo, perceba bem, ele não pode ser autor. Veja, eu estou falando da teoria restritiva. Estou falando com a visão da teoria restritiva. Segura, segura, segura. Mas calma, calma. Estou falando teoria restritiva. Relaxa, tá? Relaxa. Então, perceba, o advogado, em tese, com a visão na teoria restritiva, ele não pode ser autor. Não pode ser autor por quê? Porque, perceba, quando eu digo no crime de falso testemunho, ele não pode ser autor por quê? Porque, perceba, o falso testemunho, ele informa, né? Veja, ele fala aqui, ó, quem é que pode ser autor? A testemunha. Perceba, então, pela teoria restritiva, o advogado, ele não pode ser coautor, beleza? Porque o falso testemunho é um crime de mão própria. Eu falei teoria restritiva. Agora, quando eu trato da teoria do domínio final do fato, aí é diferente. Pela teoria do domínio final do fato, o advogado no crime de falso é autor e não é partícipe, joguei duro com você. Entendo o instituto. Entendo o instituto. Então, numa prova, na questão de prova, né? Na questão de prova, veja, você tem que saber.
né? Tá falando ali do crime de falso. Você vai falar, ó, na órbita da teoria restritiva, num crime de mão própria, o advogado não tem como figurar como autor. Porque o tipo penal, ele menciona expressamente quem deve ser o autor. Não é isso? Testemunha, tá aqui, dá um exemplo. Beleza? Tranquilo em tese, nos crimes de mão própria, veja, no crime de mão própria, veja, eu não tenho como visualizar um concurso de pessoas pela teoria restritiva. Beleza? Agora, lançando mão, como alguns julgados, né? Você tem julgados lançando mão, inclusive do STF, da teoria do domínio final do fato. Aí sim, usando a teoria do domínio final do fato, perceba, o advogado ele pode figurar como autor, mesmo sendo um crime de mão própria. Beleza? Tranquilo? Ele pode figurar aí como autor, mesmo sendo um crime de mão própria. Por quê? Porque, veja, pela teoria do domínio final do fato, ela não fica presa a quem pratica o verbo do tipo. Ela fica presa a quem tem o poder de impedir o cometimento do delito. Então, aquele advogado que induziu a testemunha a dar um depoimento falso, perceba, ele pode chegar, opa, não faz isso não acho melhor não, ele tem o domínio do fato, entendeu? Aí ele responde, beleza? Como coautor, mas na órbita da teoria do domínio final do fato. Deu para entender isso? Né? Porque já entrou um aluno ali e diz, o STF, calma, né? Sim, o STF, lançando mão na teoria do domínio final do fato, considera que pode ocorrer aí a coautoria no que se refere ao falso testemunho. Deu para entender isso, pessoal? Sim ou não? Deu para entender? Posso seguir? Vamos lá. Deu para entender aí? Joga duro. Joga duro. Olha só o que eu vou falar agora. Deu, né? Deu para entender, né? Por isso que eu sempre estou falando teoria restritiva e teoria do domínio final do fato. Né? Vocês entenderam o que eu falei, que tem julgados que lançam mão da teoria do domínio final do fato. Né? Aí é uma outra situação, não é isso? Isso, então beleza. Isso, o STF entende que o advogado é coautor no falso, mas lançando mão da teoria do domínio final do fato. Não da teoria restritiva, que inclusive é a teoria que a doutrina majoritária entende que o Código Penal adotou. Bacana, tranquilo. Tá, então, veja, eu falei que os crimes de mão própria não admitem a coautoria. Não falei isso? Não falei isso? Os crimes de mão própria não admitem a coautoria? E deu o exemplo aqui do falso testemunho. Sim ou não? Falei ou não falei? Falei. E eu falei que os crimes de mão própria admitem o quê? A participação. Então, cuidado numa questão de prova, porque ele vai falar assim, os crimes de mão própria não é possível concurso de pessoa. Tá certo ou tá errado? Os crimes de mão própria não é possível concurso de pessoa. Tá certo ou errado? Tá certo ou tá errado? Vamos entender. Joga duro. Né? Aulão parar nessa pegada. Aulão parar nessa pegada. Beleza? Aulão parar nessa pegada. Os crimes de mão própria não admitem concurso de pessoas. Tá certo ou errado? Tá errado. Tá errado por quê? Professor, por quê? Mas você falou que não admite coautoria. Eu falei que a coautoria é uma espécie do concurso de pessoa, mas eu tenho uma outra espécie. Qual? A participação. Os crimes de mão própria admitem a participação. E não a coautoria, mas a participação admite. Então, né? Deu para entender? Deu para entender? Então é possível, né, o concurso de agentes na modalidade o quê? Participação. Joguei duro com você agora, você entendeu. Entenderam? Tá? Então, se liga, a coautoria é uma espécie, mas eu tenho a outra, a participação, que é uma espécie de concurso de pessoas. Então admite, na modalidade o quê? Participação. Isso. Bacana. Isso. E se eu lançar a teoria do domínio final do fato, é possível o concurso de pessoas, inclusive na coautoria. Entendeu? Na coautoria é possível também. Por quê? Aquele, né, ele tem o domínio final do fato. Aí ele entra. Isso. Parar nesse padrão. www.adelante.net.br www.adelante.net.br vai ser nessa pegada. O professor Cristiano já falou, ele falou que vai chegar lá para jogar duro, para destruir, né? O jogo vai ser duro. Fala assim então, professor, caramba, eu entendi tudo que você falou, para eu poder seguir, que agora eu vou entrar no momento perceba. É o momento pedra de toque.
É o momento pedra de toque. É o momento pedra de toque. É aquele que você vai destruir o examinador. Você vai falar, professor, agora você acabou de destruir. Vamos lá. Quando você falar assim, estou preparado para o momento, perceba. Isso. Deu para entender quando eu falei que o STF admite, né, lá a coautoria do advogado no crime de falso, mas lançando mão da teoria do domínio final do fato, né? Isso deu para entender, pelo amor de Deus, né? Bacana. Legal. Pela teoria restritiva, não. Ele lança a mão da teoria do domínio final do fato. O STF lança a mão da teoria do domínio final do fato direto, né? Não tem mais essa. Muito embora a doutrina fica lá, não, o Código Penal adotou a teoria restritiva, beleza, irmão, mas a teoria do domínio final do fato está comandando aí. Isso. Estão prontos para o momento, perceba bem. Coloca aí, estou pronto para o momento, perceba bem. Quando você colocar, estou pronto para o momento, perceba bem, eu vou entrar. Beleza? Beleza, né? Black Builds. Isso, tá pronto. Vou entrar então. Vou entrar. Perceba bem então que eu falei que os crimes de mão própria não admitem a coautoria, beleza? Admitem o concurso de pessoas na modalidade participação. Ou seja, a coautoria não é possível. Por quê? Porque o tipo penal, perceba, ele menciona quem é a pessoa que deve praticar os atos executórios. Como, por exemplo, aqui no 342, quando ele fala fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, é um exemplo que eu dei para você. Eu agora vou na pedra de toque. Eu estou falando desde o início que, em tese, né, regra é que não admite a coautoria nos crimes de mão própria. Mas eu tenho exceção, e a exceção é a pedra de toque. Eu vou te chamar de novo para ler o artigo 342. Vem comigo. O artigo 342 diz o seguinte. O artigo 342 diz o seguinte. Aqui já está ganhando o Zuc bloqueio, né? Já ganhou, né? Fica de vacilação numa aula dessa pesada, meus alunos aqui se ligado, ganhou no Zuc bloqueio. Geralmente eu deixo para dar o Zuc bloqueio depois da pedra de toque, mas ele ganhou antes da pedra de toque. Vamos lá na pedra de toque. Vamos lá. 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Veja que o 342, ele trata do crime de falso testemunho ou de falsa perícia. E o 342, ele fala o seguinte, olha, quando ele trata aqui, ele fala, ó, perito, contador, tradutor. Não fala isso, não fala perito. Sim ou não? Não fala perito. Sim ou não? Então, se dois peritos, né, com liame subjetivo, né, veja, né, com desígnio de vontade, né, querendo praticar aquela desígnio, veja, com a mesma vontade, né, de praticar a conduta, não é isso? Dois peritos, quando eles, veja, externam uma afirmação falsa num exame pericial, eu tenho um crime de mão própria e tenho um concurso de pessoas. Porque eu posso ter dois peritos realizando uma afirmação falsa no exame pericial. Aí eu teria um concurso de pessoas num crime de mão própria. Entenderam? É uma exceção aqui. Falsa perícia. Agora joga aí. Joguei duro com você. Entenderam? Então, isso é para arrebentar, né? Depois que tu falar para os examinadores de crime de mão própria, em regra, não admitem a coautoria, admitem o concurso de agentes, mas na modalidade de participação, não é isso? Aí você vai mencionar, veja que pela teoria restritiva, né, é aquele que pratica o verbo do tipo. E o tipo penal, veja, nos crimes de mão própria, ele diz expressamente quem é a pessoa que deve praticar os atos executórios. Né? Então, examinador, em tese, não é possível concurso de pessoas. Veja que na órbita da teoria restritiva, eu levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o STF tem entendido da possibilidade do concurso de pessoas, né, no crime de falso, considerando o autor também um advogado, mas lançando mão, examinador, da teoria do domínio final do fato, porque o advogado, veja, ele tem o controle, né, ele pode chegar e pedir aquela testemunha, não, melhor você não falar.
né? Veja, ó, fala, ó, melhor não falar, ele tem um domínio do fato, né? Examinador, eu quero ainda mostrar uma exceção à regra em que os crimes de mão própria não admitem a coautoria. Veja que no crime de falsa perícia eu poderia ter uma coautoria num crime de mão própria quando dois peritos percebam, né, externam no laudo pericial uma afirmação falsa. Eu teria um concurso de pessoas num crime de mão própria, uma exceção no crime de falsa perícia. Aí ele vai falar assim: agora você jogou muito duro. Legal? Aí você vai falar: não, é que eu sempre frequentei os aulões adelantes, lá de véspera de prova de delegado. E lá o pessoal, eles gostam de resolver questões e jogar duro. E tem a live também do professor, né, que eu estou sempre seguindo. Meu irmão, você acaba com o examinador com essa aqui, beleza? Procure dentro da humildade. Na falsa perícia, você teria aí um concurso de pessoas num crime de mão própria, né? Uma exceção, beleza? Então é possível... Olha, veja bem, né? O que eu falei? É possível a coautoria? Sim, numa exceção. Eu não estou falando isso, né? A regra é que não é possível. Não é isso? A regra é que não é possível. Beleza? E aí eu falei porque não seria possível. Porque o tipo penal, ele expressamente indica a pessoa que deve praticar os atos executórios. Deu para entender isso? Né? Deu para entender, né? Sim ou não? Sim ou não? A gente desenhou aqui, jogando duro numa linguagem simplista, né? A gente não pode utilizar uma linguagem muito técnica, porque, perceba, aqui você tem que entender, né? Depois você aplica o tecnismo e joga duro na prova. Mas aqui você, né? Entenderam ou não? Não? Entenderam? O momento perceba foi a exceção da possibilidade da coautoria no crime de mão própria, quando da falsa perícia. Tem dois peritos externam aí uma afirmação falsa, né? Ó, posso ter dois peritos, dois tradutores, não é isso? Tá aqui, ó, dois intérpretes, né? Entenderam ou não? Na falsa perícia você teria. Legal? Deu para entender isso? Joguei duro, deu para entender? Isso, não é? Isso, falsa perícia. Eu teria uma coautoria, uma possibilidade de coautoria num crime de mão própria. Beleza? Né? Quem entrou agora não adianta, porque finalizando aqui a pedra de toque, o cara entra agora e não entende nada. Né? Quem assistiu a aula de ontem está andando bem hoje. Concorda comigo? Quem assistiu ontem? Quem assistiu ontem não está jogando duro? Fala aí quem assistiu ontem. Que eu trabalhei lá, tem a autoria intelectual, autoria restritiva. Quem assistiu ontem tá jogando duro. Agora, quem caiu agora aí, não dá, né? Calma assim, não dá. Isso, deu para entender, né? Deu para entender, beleza? Isso na teoria, na própria teoria restritiva, né? Porque aqui, ó, ele menciona, na própria teoria restritiva poderia ter uma coautoria. Na órbita da teoria restritiva poderia ter uma coautoria num crime de mão própria, quando, por exemplo, aqui na falsa perícia. Entenderam? Agora, a teoria do domínio final do fato, né? O cara, ele tem um domínio final do fato, ele é o senhor do fato, né? Ele é o senhor do fato, como bem dizia Hans Wenzel. Tem, então ele é autor, é considerado como autor. Deu para entender isso? Vocês acharam que eu estou pegando muito pesado? Pessoal, estou tentando ser o mais simplista possível, né? Bacana. Bem, eu vou precisar que você tem esse conceito. Dois peritos pela restritiva. Eu não entendi o que ele colocou ali agora. Exato, né, colega? A colega colocou ali, ó, não precisa lançar a mão da teoria do domínio final do fato. Exato, não precisa. Né? Aqui, quando você tem dois peritos, né? Por que dois peritos, né? Eles acabam externando uma afirmação falsa. Eu não preciso lançar mão de teoria do domínio final do fato. Deu para entender? Isso, o colega colocou ali, José Disseu, né, se deu mal nessa teoria do domínio final do fato. Com certeza. O STF lança a mão direto da teoria do domínio final do fato, para responsabilizar aquele autor intelectual, né, o mandante, ou seja, aquele que não pratica o verbo do tipo, que pela teoria restritiva seria partícipe. Entenderam ou não? Deu para entender, né? Alô você, ó, muito bom aí, ó, Top Júri chegando aí, Top Júri, joia, muito duro. Pessoal, deu para entender isso? Bacana? Legal, né? Legal. Essa seria a exceção, né?
Exceção à regra, o crime de falsa perícia. Admite concurso de pessoas, mesmo na órbita da teoria restritiva, tá certo? Num crime de mão própria. Beleza? Tranquilo, né? Joga duro? Joga duro, parar nessa pegada. Essa semana eu vou abrir as inscrições, né? Eu estou muito empolgado para esse aulão do Pará, né? Delegado Pará. É isso? Então essa visão, né? Essa visão que a gente vai colocar lá, nós iremos jogar muito duro. Colocou show essa exceção, né? Ué, mas... Não, pessoal, com todo respeito, a gente aqui trabalha sério, né? Vocês sabem que eu faço um trabalho gratuito aqui e eu não fico escondendo informações. Eu não escondo. Vai para o Zuckerberg, coloca lá e joga o Z embaixo. O Z a marca. Eu não fico escondendo informações, vocês sabem disso. Não faço um trabalho gratuito. Hoje eu recebi uma mensagem tão bonita, eu fiquei até emocionado. O aluno mandou, rapaz, eu achei aquilo, né? O Neto tá aí. O Neto, né, Neto? Jogou lá nos grupos. Eu tenho, né? Eu não, né? O pessoal criou, são os grupos adelantes do Brasil, tá? Ô Neto, joga aí então o telefone. São diversos grupos no Zap. Eu, né, quando tem um tempo, eu passo lá pelo grupo, deixo uma mensagem, deixo uma dica. Joga aí a mensagem, né, o pessoal que quiser participar do grupo Adelantes Brasil. É o 062, não é isso? Telefone 9854 13031. 062, telefone 9854 13031. O STF adota essa? Não entendi o que ele falou. A STF, veja, tem adotado muita teoria do domínio final do fato. Pessoal, isso está massificado na cabeça de vocês. Tem adotado essa qual? A domínio final do fato? Adota. Eu falei já, né? O STF tem adotado a teoria do domínio final do fato. Não só o STF, não. Né? O juiz de piso, o juiz de piso, né? Professor, como assim juiz de piso? Juiz de piso é o juiz de primeiro grau. Né? Tem essa denominação também, juiz de piso, tem que saber. Deu para entender isso? Eu estou sentindo que o pessoal está meio voando. Eu acho que a Zuc Didática, será que eu vou voltar aqui? Será que a Zuc Didática não funcionou hoje? Ah, tá, entendi. Eu estou preocupado aqui. Explicar tudo? Não precisa. Eu acho que deu para pegar, né? Quem tá na pegada, assistiu a aula de ontem, assistiu a aula de hoje, né? Ah, tá, tem gente entrando agora. Não, se entrar agora não dá. Porque agora a pedra de toque tá pesado. Agora Agora tá pesado, porque agora se ele entrar agora, ele vai fazer confusão. Vai falar, caramba, o professor lá falou que como é que é? Que os crimes de mão própria é possível a regra é que é admissível a coautoria. Vai me quebrar, né? Caramba, ele falou isso, pode ficar assistindo essas aulas. Não me quebra não, né, filho? Né? Tem exceção. Sendo possível a coautoria, eu expliquei por quê, chamei no perceba e mostrei. Né? E depois ainda falei da teoria do domínio final do fato. Que a teoria do domínio final do fato, lá nos crimes de mão própria, não quer nem saber. Né? Vem cá, tudo bem, você não é a pessoa indicada no tipo penal, mas você tinha o domínio do fato? Tinha, então você é autor. É o que ocorre com os advogados que orientam as testemunhas, entenderam ou não? O STF jogando lá no falso testemunho como autor. Deu para entender isso? Porque se o STF lançar a mão na teoria restritiva, não tem como. Deu para entender? Não tem como ser mais bem explicado. O colega, então, jogou duro, né? Eu acho, então, que a Zuc Didática funcionou. Eu fiquei meio preocupado aqui, porque geralmente o pessoal consegue entender, né? Mas eu vi que ficou meio assim. Só exceções como combinado. Como é que é? Isso, lá na teoria restritiva, seria possível a exceção nos crimes de mão... com a visão da teoria restritiva, seria possível a exceção, né, da existência da coautoria no crime de falsa perícia. Beleza? Tá. Professor, e quando eu trato da teoria do domínio final do fato? Pessoal, teoria do domínio final do fato não interessa. Aí você sai desse raciocínio da teoria restritiva. Não interessa quem praticou o verbo do tipo. Né? Vem cá, você tinha um domínio final do fato? Tinha, mas foi o justiça que matou, não interessa. Mas você foi o mandante? Sim, você tinha o poder de impedir aquela ação criminosa? Podia, você podia ligar e mandar, né? Desiste dessa missão de matar o Tício. Você é autor. Teoria do domínio final do fato. É o senhor do fato. Entenderam ou não? Deu para entender essa? Deu, né? Nessa pegada,
lá no Pará, eu já falei, né? Aulão Adelante Delegado Pará, não é isso? Então você vai, veja como é que você está crescendo. Você está crescendo, você começa a entender. Ontem eu estava comentando, aí eu falei assim, será que o partícipe, os crimes infundíveis... Não entendi o que ele falou. Resumindo. Tá, resumindo. Ele fez... Pô, me dá um susto não, né? Crime infungível, né? O crime de mão própria, também chamado de crime de atuação pessoal. O CESP, ele vai jogar uma questão de crime de mão própria e depois vai perguntar assim, trata-se de um crime de atuação pessoal? Trata-se de um crime de conduta infungível? Você acerta, sabe? Claro, né? Você vai lá, coloca lá o 342, falso testemunho, e vai perguntar. Trata-se de um crime de atuação pessoal? Trata-se de um crime de conduta infungível? Né? E você, né? Trata-se de um crime de atuação infungível? Ou também chamado de... Trata-se de um crime de conduta infungível? Também chamado de atuação pessoal? Ou crime de mão própria? Aí você vai explicar, né? Por quê? Porque o tipo penal... ele expressamente indica a pessoa que pratica os atos executórios, ou seja, o tipo penal indica quem deve ser o autor. Chama no perceba, chama no ponto e fala que não. Entenderam? Dentro da humildade? Então é isso que a gente vai trabalhar lá no Pará, né? A gente vai jogar duro lá no Pará. O professor vai ter o aulão Pará? Claro que vai. Aulão Delegado Pará. As inscrições, vejam, perceba bem, né? A gente vai abrir as inscrições essa semana. Isso, crime de conduta infungível igual crime de atuação pessoal igual crime de mão própria. Conduta infungível. Beleza, então, joga duro. Tá, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Deu pra entender o crime de mão própria? Eu vou precisar desse entendimento, porque amanhã, tendo um tempinho, eu vou falar da autoria por determinação. E quando eu falo da autoria por determinação, você tem que entender o que é um crime de mão própria, porque eu vou precisar disso. Beleza? Entenderam? Então, você que assistiu a aula hoje, você vai jogar muito duro amanhã. Quem perdeu a de ontem e a de hoje já vai ter dificuldade amanhã. Beleza? Aí eu vou falar o que vem a ser um crime por determinação. Tranquilo isso? Beleza? Tranquilo. Outra coisa também, né? Inauguramos hoje a nossa página lá no Facebook, né? Eu tenho uma página lá, professor Ailton Zucchi, mas eu inaugurei uma outra página. Eu tenho um grupo no Facebook, que é o grupo de estudo, é o Adelante Carreiras Policiais, né? É o meu xodó, é o pessoal do grupo Adelante. Aí eu tenho aquele lance do Periscope que acabou. Eu acabei me afastando um pouquinho do grupo, mas lá é o meu filhinho, entendeu? É onde eu comecei, meu grupo Adelante Carreiras Policiais lá no Facebook. Hoje tem 13 mil e poucos alunos lá que são membros do grupo no Facebook. E legal porque o Lino, né, que é meu amigo, ele coloca meus vídeos todos aqui do Periscope, ele lança lá na página do Facebook. Então meus alunos no Facebook estão tendo acesso a esses vídeos também. E agora também o pessoal do Zap, né? O Neto aí, ó, criou os grupos Adelantes no Zap e ele vai jogando os vídeos lá no Zap. Beleza? Então quem perdeu tá no grupo, vai pegar, né? Veja, Grupo Adelantes Brasil. Venha com a gente, né? 062-9854. Neto, coloca de novo aí. Coloca de novo aí. Vamos lá. Coloca de novo aí o telefone do grupo do Zap, né? Tem um grupo do Zap também. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou dono desse grupo do Zap, né? Veja, o Neto é um amigo, né? Ele, por livre e espontânea vontade, ele também estuda para concurso. Falou, professor, eu posso colocar aqui o nome dos grupos que eu estou fazendo de Adelante, porque eu gosto de jogar duro. Falei, pode colocar. Eu sempre participo do grupo também, de vez em quando eu deixo uma mensagem lá, tá? 062, ó, 9854 13031. É até bom, porque nesses grupos aí, você vai ter informação do nosso aulão Delta Pará. Beleza? Tranquilo? Pesada não, né? Foi... Aos poucos você vai crescendo. Beleza? Linguagem simplista, né? A gente vai tentando aqui, fazendo você entender. E saber responder uma questão de prova. Mostrar para o examinador que você tem a técnica. Beleza? Professor, olha o Zap depois. Ok. Bacana? Valeu, galera. Bacana. Deu pra cansar, né? Só
suave, né? Jogamos duro? Ah, nunca foi diferente, né? Joga no Zuquiderno, tá? Faz um estudo complementar. Não dormimos sem suas lives. Bacana. Cris, um beijo, Cris. Cris é minha seguidora tão antiga, cara. O Zuquiderno dela é bombado. Segue desde o início, né, Cris? Desde janeiro, quando eu comecei aqui no Periscope. Ela tem tudo. A gente tem um carinho especial, assim, pelo, né? Não ficam, o pessoal não pode ficar com ciúmes, mas são seguidores meus, ó, desde janeiro, né? Cris Mendonça, Pompeu, que não tá aí hoje. Tem uma galera aí que me segue desde o início. Felipe Monteiro, parceiro, amigo. A música é relaxante, né? Tem que ser, né? Carinho enorme com o mestre, bacana. Que estilo é esse? É o Zuki, pô. Pessoal, a gente faz isso aqui com... Ah, deixa eu falar aqui o que aconteceu. Aí, cara, o aluno mandou uma mensagem pelo Zap dizendo que ele tinha... A filha dele tinha acabado de nascer. E ele falou o seguinte: professor, aí mandou as fotos da filhinha. Falou, você é a primeira pessoa que eu tô mandando as fotos da minha filhinha. Pô, em homenagem, porque... Eu nunca te vi, né? Mas eu te considero um grande amigo. O que você faz pela gente é uma coisa muito formidável. É assim, uma coisa muito legal. E eu tô aqui no hospital, mas eu tô com o Zuquiderno aqui. E veio na minha cabeça de mandar a primeira foto da criança. E ele mandou. Isso é legal, né? A gente não tem dimensão, sabe? Como a gente ajuda, né, as pessoas aí. Eu fico pensando naquele aluno que mora no interior, né? Aquele aluno que mora no interior e acompanha minhas lives. Hoje ele tem um material muito bacana, né? Dele aí, e a gente sempre aqui passando, alertando, ensinando a responder prova, de forma gratuita, sem cobrar absolutamente nada, né? A gente faz isso de coração e é isso. Acho que eu vou ser o padrinho lá. E por isso, pessoal, que o aulão Adelante Delta Pará vai acontecer, tá certo? Vai acontecer nessa pegada, porque é um projeto que eu sempre acreditei, sempre de ajudar o aluno um dia antes da prova, né? Dar aquela questão, e foi isso que eu fiz no Recife. Quem foi no Recife tá aí, né? Eu dei diversas questões, não dei uma só não, dei diversas. Lá para delegado no Recife, para delegado também no Pará, eu dei diversas questões, né? Tanto antes da prova como nas lives. Quem estudou pelas lives, pegou lá, o aulão também foi bem na prova. E eu quero, o delegado Pará, eu quero arrebentar. E aqui no Goiás, pessoal, aqui no estado de Goiás, veja, eu quero destruir. Porque aqui vai ser o CESP, tá certo? Vai ser o CESP aqui. Então, perceba, o CESP, eu amo o CESP, né? Eu estou muito empolgado. Professor, você vai fazer um aulão aqui, a Polícia Civil de Goiás, delegado? Claro que eu vou fazer. E teremos, né? Deixa eu ficar quieto. Fica quieto. A equipe tá boa também aqui pro estado de Goiás. A gente vai jogar duro, pessoal, tá? Então, ó, essa semana, inscrições abertas lá, tá certo? Inscrições abertas. Lá no site. O site tem tudo a ver comigo, né? Estou de jurisprudência. Isso aí, bacana. Isso aí. Apenas um grande colaborador. É isso aí, ó. O colega colocou. Bomba de coraçõezinhos. E os adelantes. Bom, 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 bom. Isso. Brrr. Pessoal, as lives importantes, 2 lives que eu fiz anteriormente, me parece que já estão lá no YouTube, né? Canal Alexandre Nino. Sábado a gente jogou duro. Ontem a gente falou da autoria intelectual versus a autoria por convicção. E foi isso? É isso aí, né? Alô você, né? E a galera entrando na live, bombando aí, ó. Bomba de coraçõezinho então aí, bomba de coraçõezinhos. Tô precisando de coraçõezinhos que
eu tô ficando lá atrás nos coraçõezinhos, sabiam disso? Eu fico aqui jogando duro, aí vocês só ficam anotando, e ninguém bomba no coraçõezinho. Hoje a gente tá aqui conversando um pouco mais, né? Aí, ó, graças a você passei na prova do MP. Aí, ó. Valeu, parceiro. Jogou duro. Valeu, Zuki. A gente fica, né, emocionado com essas declarações, né? Não, amigo, graças a eu não, graças ao bom Deus, né? Isso é legal. Falou aí agora, passou no MP, né? Valeu, meu irmão. Sucesso lá na carreira, lá. Vai dar tudo certo lá, meu parceiro. Tranquilo? É isso aí, né? É legal, né? O pessoal do MP, os delegados, né? Vejo que não tem essa briga, né? Cada um dentro da sua atribuição. Não é isso? E é legal. Medicina legal no Pará, claro. Professor Marco Montes vai trabalhar medicina legal. Eu não quero deixar escapar nada. A única matéria que realmente não vai dar para levar um professor é civil. Mas o resto é com a gente. Gosto das suas lives, mas depois que passei na OAB, deu um tempo. Tô voltando. Quer dizer, assisti as lives, né? Passou na OAB, aí deixa o Zuki pra lá. Abandonou o Zuki, né? É isso aí. Pessoal, é isso, né? Tá, vamos manter a esperança, tá? Vamos manter a pegada, manter a esperança. O resultado vai acontecer, beleza? Hoje é domingo, veja amanhã, segunda-feira. Você me ajudou muito, obrigado. Só queria saber como estudar direitos humanos. Semana iniciando, tá? Tenha sempre a fé que o resultado vai acontecer. A hora do homem não é a hora de Deus. Então nem tudo acontece quando a gente quer. Beleza? Mantenha a esperança, mantenha a pegada. Continue estudando, né? O pessoal hoje da live que estudou ontem, né? Pegou a dica, hoje andou bem. Né? Hoje ele já pegou a doutrina e falou: agora eu entendi o que é esse negócio de teoria restritiva aqui na questão de diferenciar o autor e partícipe, né? Sobre o prisma objetivo formal, entendi aqui. Não é isso? Entendi, entendeu? É isso. Valeu. Valeu, bomba de coraçõezinhas agora aí pra eu ir embora. Vocês não querem deixar eu ir embora hoje não? É por quê? Por que eu não posso ir embora hoje? É pra ganhar os coraçõezinhos da semana? Então manda os coraçõezinhos aí. Tá vendo que eu tô fazendo um tempo aqui, sabe pra que é? Pra receber coraçõezinhos, que eu tô lá atrás. Andei olhando, eu falei, caramba, bicho. Olha quantos coraçõezinhos que eu tô aqui. Tô lá atrás, meu irmão. É porque eu não fico pedindo mais os coraçõezinhos, né? Eu fico aqui jogando duro, desenho, aí eu boto a música e esqueço. Aí hoje eu tô aproveitando e falando, ó, bomba, 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 bomba. No ritmo do bomba, 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 bomba. E os adelantes, bomba, 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 bomba. Beleza? Tranquilidade. Musiquinha relaxante pra você. Não é isso? Ficar tranquilo. Fazer a sua oração hoje, agradecer a Deus pela oportunidade, né, que você está tendo de estudar. Não, eu ia falar um palavrão aqui, porque eu fico empolgado. Não desista dessa porra, entendeu? Não desista dessa porra, você vai chegar. Agora você tem que ter fé, tem que ter pegada, não desista, beleza? Quando todo mundo não acreditar em você, é aí que você tem que crescer, entenderam não? O prof sempre cresce. Os profs sempre crescem. Eu sempre cresci quando as pessoas não acreditavam em mim. Aí era o momento que eu crescia mais. Entendeu? Não desista, beleza? Segue. Você vai chegar. Agora não adianta eu estar aqui te dando força e você com papo de derrota aí do outro lado. Professor, mas pô, estudando tempão. Falar é fácil não. Eu já passei, já estive aí do outro lado. Professor, mas você é inteligente. Eu sou inteligente, não sou determinado, sou esforçado. Eu não sou inteligente. Eu tenho dificuldade para aprender. Eu tenho que ler diversas vezes, até entender. Entenderam? Mas eu sou insistente. Enquanto eu não entender, eu não paro. Essa é a diferença. Entendeu? Então não é inteligente. Eu não sou inteligente. Eu sou um cara esforçado, sou um cara determinado. Se fechou a porta, eu arrombo e vou lá. Né? Eu falei isso no vídeo. Se fechar a porta, eu vou arrombar e vou lá pegar o que é o meu. O que é o seu? O que é seu? O meu sonho. Qual é o seu sonho? Distintivo. Se fechar a porta, eu arrombo e vou lá pegar. Eu quero distintivo. Eu vou entrar nessa porra, entendeu?
vou entrar nessa carreira de delegado. Se fechar, eu vou lá. Não é isso? Eu vou entrar, meu irmão, não tem essa não. Fechando o concurso aqui, eu vou no outro. Fechou lá, eu vou aqui. É isso aí, pô. Eu falei isso pro aluno. Ele falou assim, professor, você imaginava passar no concurso? Eu falei pra ele, imaginava não, eu tinha certeza. Imaginar? Não imaginava, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu iria passar. Claro, eu passei até rápido, mas eu tinha certeza que eu iria passar. Eu estudava com pegada, entenderam? Com pegada. Então, porra, é isso, cara. Você não pode ficar preso achando, né? Não você ficar apaixonado por concurso, não é assim não. Beleza? Tem que acreditar. Eu não conheço... Pessoal, vou falar sério. Eu não preciso aqui ficar falando mentira, eu não preciso disso. Eu não conheço ninguém que estudou e não passou. Sinceramente, tô sendo sincero. Eu não conheço ninguém que estudou e não passou. Agora, que não... Veja, eu não conheço ninguém que estudou e não passou. Isso. Agora, que estudou. Não é concurseiro de Facebook, não, meu irmão. Não estuda, fica lá, bater foto do estudo, mas não está estudando. Entendeu? É aquele, né, que pega, joga duro. Como eu encontrar esse som no YouTube? Depois eu falo. Patrick André, ó. Em francês. Porque eu não sei ler francês aqui, né? O pessoal vai ficar rindo de mim. Gostaram da musiquinha? Vou colocar aqui, ó. Vocês não são mole. Vou descobrir aqui minha... Anota aí. Pegaram o nome? Jogaram duro. Pessoal, vão embora, beleza? Aí, ó. Valeu. Adelante focado essa semana, as inscrições lá do aulão Pará, beleza? Sou Adelante focado. Jogando muito duro. Parabéns ao colega que passou na MP aí. Tchau, tchau.